Aí na sua casa você canta junto, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros aquilo que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço do equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Espírito Santo, iniciamos essa meditação, Senhor, com esse louvor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor habita entre os louvores. Espírito Santo, que seja uma noite completa. Fala conosco, Senhor, fala no mais profundo do nosso coração. Comigo, meu Pai, que estou ministrando esse momento da meditação, meu Pai, e com esse jovem que tirou um tempo, meu Pai, o tempo dele, para poder investir no que é mais precioso, meu Pai, que é o Senhor, que é o Teu reino. Então fala conosco, Deus. Abra nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que seja uma noite de excelência. Senhor Jesus, que possamos ouvir, meu Pai, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não penetrou no coração de homem algum, meu Pai. É o que nós temos a certeza que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, na certeza que não sou eu, Senhor, que irá falar, mas que seja o Senhor do início ao fim. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Pessoal, só para relembrar, tá? Acho que todo mundo aqui está com o seu áudio desligado já. Muito bem. Hoje a nossa meditação ela vai ser no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 5, né? Eu sempre coloco antes, pessoal, porque tem gente que tem dificuldade, né? Embora a palavra diga que o bom obreiro é aquele que maneja bem a palavra do Senhor, alguns têm dificuldade, né? E aí, quem tem essa dificuldade ainda, você pode ir lá no sumário, na primeira página da Bíblia, que tem todos os capítulos, né? Todas as referências, né? Dos títulos, e você encontra o livro de Jonas, que é um livro muito pequenininho, tem 4 capítulos, e a gente vai meditar hoje em cima do capítulo 4, versículo 5, né? Creio que pelo tempo que eu botei, todos já conseguiram encontrar, então vamos à leitura. Diz assim a santa palavra do Senhor Jesus, né? No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 5. Então, Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da
aboboreira. Vamos lá, pessoal, para a gente poder se situar, né, a gente está falando aqui de Jonas. Jonas era quem? Era um profeta ao qual o Senhor mandara, né, tinha dado uma ordem para ele. Então, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse contexto aqui, né, de Jonas saindo de uma cidade, que cidade era essa, né, e aí ele senta num lugar e vem uma aboboreira, né, e cobre Jonas, faz uma sombra para ele. Nós precisamos, então, entender o contexto da história. Eu vou fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu para a gente poder conseguir meditar nessa palavra. Porque, de repente, pessoal, tem alguém com o áudio ligado, por favor, tá? Desliga seu áudio, tá bom? O Andrew tá com o áudio ligado, tá bom? Desliga o áudio, em nome de Jesus. E aí, para você poder conseguir entender o contexto do que nós vamos meditar, porque muitos aqui conhecem Jonas como o homem que foi engolido pela baleia, né? Pela baleia, pelo peixe, por sei lá quem, algum animal, né? Algum bicho que estava no mar, que Deus mandou um peixe, né? E ele foi engolido. Então, muitas das pessoas conhecem a história aí, né? E Jonas foi engolido pela baleia e acabou a história de Jonas. Mas não é bem isso. O que acontece? No capítulo 1, Jonas ele está ali e a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Jonas, né? Então, essa palavra veio e mandou Jonas ir para um lugar, para uma cidade chamada Nínive. Essa cidade de Nínive era uma cidade onde as pessoas eram muito perturbadas. Nínive era uma cidade que as pessoas matavam muito, né? E principalmente as pessoas que criam nas promessas de Deus, né? Então é uma cidade que ameaçava, uma cidade violenta. Imagina na sua cabeça agora aqui em Caxias, um bairro bem perigoso. Um lugar onde você fala assim, ó, esse lugar é um lugar que matam pessoas se você entrar. Nínive era um lugar desse. Então a palavra do Senhor veio até o profeta Jonas e mandou ele ir até uma cidade chamada Nínive. Até aí tudo bem, né? O Senhor dá essa direção para Jonas. Só que Jonas, pessoal, de todos os profetas, ele é o mais esquisito de todos, tá? Davi, seu áudio tá ligado, por favor, desliga aí, pessoal, preste atenção, tá bom? De todos os profetas, Jonas era o mais estranho, sabe? Porque tem umas coisas esquisitas que acontecem no texto de Jonas. Esse livro é um livro tão bom de meditar, aonde tem a foto de um microfone, Davi. Você aperta no microfone. Pessoal, por favor, preste atenção nessa questão do microfone, tá? Já chega e desliga, tá bom? Porque senão é isso, eu interrompo, porque para mim aqui fica ouvindo a voz, né, os barulhos, os ruídos, e aí eu perco o raciocínio. Então eu estava falando que a palavra do Senhor veio a Jonas, e aí o Senhor mandou Jonas ir a Nínive, que era essa cidade muito perigosa. Enfim, o que aconteceu? Jonas, esse profeta estranho, né, que a gente está aqui vendo essa história dele, ele diz o seguinte, não vou, eu vou fugir da presença de Deus e eu vou para outro lugar, e esse lugar se chama Tarsis. Então Jonas, ele desce até uma cidade chamada Jope, e ele pega um navio, ele tinha dinheiro, e ele pega um navio, uma passagem, né, dentro desse barco, e entra nesse barquinho, e decide, por conta própria, ir para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, que foi aonde Deus mandou ele ir pregar, falar da palavra. E aí, no meio desse caminho, vocês sabem, né? O próprio Deus faz vir um vento, né? E esse vento começa a agitar o mar, e o pessoal que está dentro desse barco, né? Os navegantes, começam a se questionar, eles lançam a sorte, né? Para saber quem era que tinha que dar essa resposta, eles lançam a sorte, decide que é o Jonas ali, através desse jogo que eles fazem, que ele tem que dizer o que está acontecendo, e o Jonas diz, olha, tá tendo esse vucu-vucu aqui no mar, porque eu tô aqui dentro. Deus mandou ir para uma cidade, eu estou indo para outra e está acontecendo isso por causa de mim. E aí, naquele movimento ali, o que acontece? Os tripulantes, então, pegam Jonas, jogam para fora do barco no meio do alto mar, e aí, vocês já sabem da história, Jonas, ele é engolido pela baleia, e ele fica, né, pelo grande peixe, porque Deus mandou também, né, está escrito que Deus envia um peixe, e esse peixe engole Jonas, e Jonas vai, então, para a barriga da baleia, que é aquela história que todos nós conhecemos. Eu estou fazendo aqui um adendo, pessoal, para todo mundo entender do que se trata, tá? E aí ele fica 3 dias dentro desse grande peixe e dentro da barriga da baleia, Jonas tem novamente um arrependimento e ele, de fato, né, fala com Deus, Deus perdoa Jonas e a própria baleia pega Jonas e
cospe ele, de modo que ele vá para Nínive. Então, novamente, vem a palavra do Senhor e manda Jonas ir para onde? Para Nínive. Essa cidade de Nínive é uma cidade que ela precisava de 3 dias de caminhada para você conseguir passar por toda essa cidade. A Bíblia diz que essa cidade tinha 120 mil habitantes. Se são 120 mil habitantes, eram 120 mil almas que moravam nessa cidade, que precisavam ser resgatadas pela palavra de Deus e que Jonas tinha a missão de levar a palavra de Deus. Se você ler também, você vê que Jonas chega no meio da cidade, começa a pregar, fala, ó, vocês precisam se arrepender e tal. As pessoas se arrependem, os 120 mil se arrependem, né? E Deus resolve então perdoar o pecado daquele lugar e não destruir mais aquela cidade. Então é nesse contexto agora que a gente vai começar a nossa meditação. É um Jonas que desobedeceu a primeira vez, que se reconciliou com Deus dentro da baleia durante 3 dias, que foi jogado para fora desse grande peixe na praia, que dentro dessa praia foi até Nínive, que em Nínive ganhou toda a cidade, que a cidade se arrependeu, e que a gente chega agora no capítulo 4, onde o título desse capítulo é O Descontentamento de Jonas e a Resposta do Senhor. E aí o que aconteceu, pessoal? Quando Deus ele perdoa essa cidade, que era uma cidade pecadora, de pessoas perturbadas, de pessoas problemáticas, Jonas, ao invés de ficar feliz, ele fica triste. Porque ele sabia que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e que Deus iria perdoar essas pessoas. Só que, infelizmente, pessoal, o tema que eu trago hoje para a meditação, que o Espírito Santo colocou no meu coração, não é um tema que vai agradar a muitos. Que é, infelizmente, o desamor de muitos profetas pelas almas. O desamor dos profetas pelas almas. A gente está vendo aqui nesse contexto que eu estou trazendo longo para vocês poderem entender, né? Depois, se vocês quiserem ler com calma, vocês vão ler e vão ver que é esse o sentido da história que eu estou contando. É de um profeta que foi mandado pelo Senhor a pregar, que ele ganha essas almas, mas fica triste porque essas pessoas se converteram, né? Fica triste porque essas pessoas, de fato, se voltaram para Deus e Deus perdoou, né? Natalino, o seu áudio tá ligado, tá bom? Você desliga para mim, por favor. E aí, aconteceu o seguinte, né? Que a gente começa agora no Jonas, capítulo 4, versículo 5. Que Jonas, então, saiu da cidade, essa cidade era Nínive, né? Então ele estava na cidade de Nínive, e a gente vai começar a ler sobre essa cidade, então, né? Então Jonas saiu da cidade de Nínive, e sentou-se ao oriente dessa cidade, que é Nínive, né? Está escrito isso no versículo 5. E ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele saiu de um lugar de risco e foi para um lugar cômodo para ele. Muitos hoje se encontram dessa forma, né? Quando encontram sombra e água fresca, se acomodam. Simplesmente param. São pessoas que são intrépidas para ganhar alma, são pessoas que têm o dom da palavra, são pessoas que são enviadas por Jesus, que são enviadas por Deus, mas que chega um momento que ela senta na sombra e ela guarda. E aí no versículo 6 algo interessante acontece. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Para quem não sabe o que é uma aboboreira, é um pé de abóbora, né? É da onde se origina, né, a abóbora, o legume abóbora. E ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, né, do seu cansaço. E Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. Eu quero que vocês hoje, né, pessoal, tem alguém com o áudio ligado, prestem atenção, pessoal, para não sairmos do Espírito. Olha e vê se é o seu áudio. Então hoje o Espírito Santo ele queria que você focasse primeiramente na aboboreira. A aboboreira aqui ela significa o conforto, o cômodo, né? A pessoa acomodada. Você vê, o profeta deitou, a aboboreira que o próprio Deus fez veio e cobriu ele a fim de proteger, porque o nosso Deus ele nos protege. Ele nos protege daquilo que vai nos ferir. O sol era tão forte que poderia ferir a pele dele, o corpo dele.
Então o próprio Deus envia uma aboboreira, Deus, do mesmo dia que plantou a aboboreira nasce ali e cobre ele e faz sombra para ele. O extraordinário já aconteceu. Você já viu algum fruto nascer de um dia para o outro na mesma hora? Não acontece isso, né? Você precisa o quê? Você precisa esperar. Só que você precisa entender que às vezes a bênção precipitada ela se torna uma maldição na sua vida. Porque no versículo 6 mesmo, no finalzinho, está dizendo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, pessoal. Mas ele ficou desagradado de Deus ter perdoado a cidade. Ele ficou feliz com o prazer da carne, com a sombra que Deus fez para ele, mas ele ficou triste em saber que Deus perdoou aquela cidade de pecadores. É muito confuso, é muito conflituoso isso. Ele vai num lugar, ele prega a salvação, as pessoas são salvas. A Bíblia diz que as pessoas se arrependeram e que Deus não ia fazer mais o que ia fazer com aquela cidade. Então ele vai para longe para ver o que ia acontecer. Ele senta numa sombra, ele depois deita, a aboboreira vem, cobre ele e ele fica ali, ó, sombra e água fresca, tudo que o diabo quer. Mas aí acontece algo interessante, diz assim no versículo 7, mas Deus enviou um verme. Você pode ler comigo essa palavra? Essa frase, né? Esse pedacinho? Versículo 7. Mas Deus, você pode ler comigo, pessoal? Mas Deus enviou um verme. Quem enviou o verme, pessoal? Foi Deus. Foi Deus. Você tome cuidado em confundir, porque é para isso que nós temos que ter discernimento, em saber quando é Deus e quando é o diabo. Que às vezes é Deus que está mandando e você está falando que é o diabo. Juliana Gomes, seu áudio está ligado, Juliana. Hoje está uma guerra, pessoal, mas a gente vai vencer. A gente vai vencer, em nome de Jesus. Todos serão abençoados. Eu tenho certeza disso. Que essa palavra aqui não vai ser em vão para a tua vida. Mas Deus enviou um verme. E as pessoas, elas confundem. Juliana, querida. Juliana Gomes. Desliga o seu áudio, por favor. Pessoal, quando vocês vierem para a meditação, vocês precisam prestar atenção. O diabo quer roubar o nosso tempo, que é precioso. A gente tem pouco tempo. Daqui a pouco eu já tenho uns 5 minutos e acabou, né? Então prestem atenção, tá? Pessoal, eu preciso que você desligue o áudio. Oi. Eu vou ter que fazer isso, mas para eu mutar todo mundo, eu preciso também autorizar um a um a entrar. Juliana Gomes, Tia Ju. Pessoal, presta atenção, desliga o áudio, pessoal. Juliana Gomes, Tia Ju, desliga o áudio, tá aberto. É só apertar o botãozinho do áudio, aonde está o microfone, aperta em cima dele. Nada, vai arrebentar, Deus é fiel. Só apertar o botãozinho. Valeu. E aí, pessoal, mas Deus enviou um verme. Quem enviou um verme foi Deus. E muitas das vezes a gente confunde o diabo com as coisas de Deus. Tem momentos difíceis que vão acontecer na nossa vida, porque Deus, ele vai impedir da gente ficar acomodado. Se o verme não vier para tirar aquilo que nos dá conforto, nós vamos ficar estagnados na fé. O verme foi enviado por Deus, a Bíblia diz, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. O mesmo Deus que fez a aboboreira nascer para proteger Jonas, foi o Deus que permitiu que o verme viesse para poder tirar aquela aboboreira dali, porque Deus viu que não era bom para ele. Tem bênçãos na nossa vida, pessoal, que infelizmente não são boas para nós. Tem coisas que não aconteceram na sua vida, porque se acontecer, você para.
Você diz assim, Deus, por que aquele emprego não aconteceu? Se você tivesse entrado nele, hoje você não estava assistindo essa meditação. Meu Deus, por que o Senhor levou fulano de tal da minha vida? Porque de repente, se esse fulano de tal estivesse na sua vida hoje, você não estava com Jesus. E aí, de repente, você reclama a Deus, dizendo, Deus, mas foi o Senhor que deu. Era meu filho, morreu. Era meu pai, era minha mãe, morreu. Mas, de repente, se tivesse hoje na sua história, a sua história não seria essa história. Porque Deus, Ele só tira da nossa vida aquilo que, de alguma forma, algum modo, vai impedir que os planos e projetos dele se cumpram. Se cumpram. Tem pessoas que hoje não estão na nossa vida porque elas não poderiam estar presentes nesse momento da história. Elas não poderiam estar, porque senão a história não seria a mesma. E a Bíblia diz o seguinte, aconteceu que aparecendo o sol, ele estava lá dormindo e veio o sol. Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. Pessoal, em nome de Jesus, quem mandou o vento foi Deus. Deus manda o vento para tirar a nuvem que dava sombra para ele, e o sol veio e atacou a cabeça dele. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Pessoal, eu estou dizendo de um homem que ficou 3 dias na barriga de uma baleia e viu a glória de Deus. E agora ele está dizendo que quer morrer porque Deus tirou uma boboreira da vida dele. Tu quer morrer? Tu quer morrer porque tu perdeu teu emprego. Tu quer morrer porque um fulano morreu. Tu quer morrer porque o que você pediu a Deus não aconteceu. Você quer morrer por conta disso. Mas esqueça, não se esqueça. Tem coisas na nossa vida que é Deus que tira. Tem coisas na nossa vida que é Deus que remove para nosso cuidado, para a gente poder acordar. Ele acorda do sono, é ferida a cabeça dele o sol, ele desmaia e ele diz, eu preferia morrer do que viver, depois de ter salvo 120 mil pessoas. Depois de ter salvo 120 mil almas. Pessoal, o tempo que ele tinha para poder evangelizar as pessoas, que Deus mandou a princípio ele ir para onde? Para Nínive. Eu falei para vocês o quê? Que a caminhada nessa cidade de Nínive é de quantos dias? 3 dias. Quantos dias ele ficou na barriga da baleia? Quando você desobedece, você atrapalha o reino do céu. Porque aos 3 dias que ele estava na barriga da baleia, ele já tinha ganhado 120 mil almas. Aí ficou mais 3, podia ter ganhado 240. Pessoal, pega a visão. Em nome de Jesus. Atrasou tudo. A desobediência dele atrasou tudo. Ele achou que estava ali na morte. 3 dias na barriga da baleia, perdi, está tudo acabado. Mas na verdade era o projeto do céu que ele estava atrapalhando. Pessoal, não atrapalhe o projeto do céu, não. Não queira ser engolido por uma baleia para você poder relembrar da onde o Senhor te tirou. Uma oração que eu tenho feito muito com os jovens, com os obreiros, sempre que eu tenho oportunidade, que o pastor me permite falar ou orar, eu sempre oro assim, Senhor, cura a nossa memória. Pessoal, tem gente aqui que esqueceu de onde Jesus tirou. Tem gente aqui que esqueceu de onde saiu, pessoal. O povo sai do deserto, o povo sai do Egito, fica 40 anos no deserto e quer voltar para o Egito. Mas esqueceu o que Faraó fazia com eles. Queria voltar para as mãos de Faraó. Tu esqueceu que tu era um drogado, que tu era um bêbado, que tu era prostituta. Desculpa, pessoal, é isso. Tem que falar rasgado, porque tem gente que não entende. Jesus te tira da barriga da baleia, do abismo, do chaco do lodo. E você tá deitado junto com a boboreira, abraçado, porque hoje tem um carro, acha que é Deus. Acha que tem um carro e tá fazendo tudo. Se você não usa teu carro para a obra de Deus, teu carro não serve de nada. Vai vir um ladrão e vai levar. Ah, o Bruno tá amaldiçoando meu carro? Não tô não, porque é para a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que no último dia ele virá sobre as nuvens e vai cobrar de cada um segundo as suas obras. Você acha que a casa que você tem foi quem que te deu? Você acha que o carro que você tem, quem te deu? Você acha que a esposa, o marido que você tem, quem te deu? A família que você tem, quem te deu? Você vai ter que prestar conta de um por um. Você acha que o vizinho que você tem,
Quem botou ele aí para você? Foi Deus. Você poderia morar em qualquer canto. Você está morando nesse lugar que você está aí agora me vendo. E no dia que o Senhor perguntar assim, tua vizinhança, cadê? Tu fala assim, não, Senhor, eu não falava com ele não, que eu sou fofoqueiro. O pessoal vai ser mostrado no céu, pessoal. Não gosto do meu vizinho, não gosto do meu primo, não gosto do meu irmão. Não gosto. Cristão não tem essas coisas, não. Larga a boboreira em nome de Jesus. Porque se tu não largar essa boboreira que está te consumindo, Deus vai tirar da tua vida. De repente você dá um monte de desculpa para poder não estar na fé. Você dá desculpa do teu emprego. Eu não posso estar na fé, eu não posso estar assistindo a meditação, eu não posso estar orando, eu não posso estar jejuando por causa do meu emprego. Tu vai ficar desempregado. Porque o mesmo Deus que abriu a porta, ele vai fechar. Porque para Deus é melhor. Pense comigo. É melhor ele ter você desempregado salvo do que você com um emprego indo para o inferno. Ah, eu estou fazendo um curso top de linha. Graças a Deus você tem condição para fazer esse curso. Graças a Deus que você teve pessoas para te ajudar ou você mesmo se esforçou para fazer, mas ele não é tudo. A Bíblia continua dizendo aqui no versículo 9, então disse Deus a Jonas, fazeis bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. Respondeu a Deus, pessoal. Pessoal, ele disse isso para Deus. De repente a gente fica preso só numa historinha, né? E não vê o contexto. Você, né, a maioria lembra de Jonas que foi engolido pela baleia, mas nunca soube da história da boboreira, que eu achei assim muito mais forte que a história da baleia. Pessoal, ele responde a Deus e no versículo 10 diz assim, ó, e disse o Senhor, tiveste tu compaixão de uma boboreira, quer dizer, de uma planta, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Pessoal, isso aqui é um tapa no rosto de quem está dormindo. Pessoal, hoje é para você acordar. Hoje é para você acordar. É para você acordar. Acorda, desperta. Hoje essa é a palavra para a tua vida. Desperta. Espera aí só um minutinho. Isso. Desperta. A gente tem aqui um profeta que era para ser boca de Deus e está triste porque o povo se converteu. Sabe quando você mostra essa atitude? É quando você não evangeliza mais. É quando você não busca mais. É quando você está abraçadinho aí com o teu travesseiro, no teu ar-condicionado que foi Jesus que te deu. Não esquece disso, hein? Tudo que você tem foi Jesus que te deu. Se você acordou hoje, ele abriu os seus olhos, foi ele que te deu a vida. Todos os dias nós temos a ressurreição como um prêmio. A gente morre e acorda. Você ressuscitou hoje. Daqui a pouco você morre e ressuscita de novo. Foi Deus que te deu. O carro que você tem foi Deus que te deu. O emprego que você tem foi Deus que te deu. É tudo a boboreira. Porque Deus, ele quer nos proteger, ele quer nos ajudar, mas tem gente que abusa. Ao invés de se revoltar, que aqui está dizendo, né, que ele se revoltou com Deus, porque Deus salvou a cidade de Nínive. Pessoal, por favor, um verme acabou com a alegria do Jonas, porque a alegria dele estava em coisas, estava em prazeres. Um vermezinho acabou com a boboreira dele. A Bíblia está dizendo lá, né, no início que eu li para vocês, que ele ficou o quê? Alegre. Extremamente alegre, porque Deus fez uma boboreira. Mas não ficou alegre com 120 mil almas salvas. Eu não precisava nem mais falar nada aqui. Aonde está teu coração? Essa é a pergunta hoje. Teu coração está no teu filho? Teu coração está no teu trabalho? Teu coração está em quê? Está em joias? Teu coração está num homem, está numa mulher, está numa namorada? Deus vai tirar. Deus leva. Deus seca. Deus, ó, tira. Deus tira da sua vida. Ele tira da sua vida porque o plano é maior. Quer conhecer uma pessoa? Tira um negócio dela. Isso justamente é o que exemplifica essa palavra. Quer conhecer alguém? Tira dela. Tira. Você vai ver ela reclamando.
Você vai ver ela gritando aqui, você vai ver ela resmungando. Pessoal, uma planta, para ele tinha mais valor do que 120 mil almas. Por isso que eu falo que Jonas era um profeta esquisito. Mas enfim, Deus escolheu. Porque se não tivesse esses exemplos, a gente também não ia saber. São coisas que acontecem na vida das pessoas que as pessoas não entendem. Fica reclamando. Ah, eu estava com meu carro, fui assaltado. De repente, de carro você não consegue ir para a igreja. Mas a pé tu vai. É igual a gente doente. A pessoa tá tudo bem. Não tô com problema na saúde. Nunca aparece na reunião lá da cura. Fica doente. No dia seguinte está lá na cura. Com a água do tratamento. Tem gente aqui que não bebe água do tratamento, pessoal. Infelizmente, essa é a nossa vergonha hoje. Precisamos dormir com isso. Quem somos nós e aonde está o nosso coração? É o seu conforto versus a sua obediência. De repente o conforto te faz parar e a obediência te faz sangrar. Mas é obedecendo que vai acontecer o milagre na tua vida. Essa palavra hoje é para te confrontar. É para te confrontar, porque o resumo disso aqui, pessoal, é que no final, Jonas não amava as almas, e sim os prazeres da carne. Ele não amava as almas. Ele amava os prazeres, ele amava a boboreira. Ele queria a boboreira. Para ele, era melhor a boboreira ter ficado eternamente e aquele povo de Nínive ter morrido e perdido a salvação. Será que você está desse jeito? Será que você é essa pessoa que só se preocupa com seu filho, com a sua casa, com o seu trabalho, com os seus afazeres e não se preocupa com a obra de Deus? Tu vai perder. E não é o diabo. O mais triste é isso. É que perde, mas não é o diabo. E aí vai lutar contra Deus. Vai lá, sexta-feira. Tá amarrado o diabo! Tá amarrado o diabo! Não é o diabo, é Deus. Deus manda o verme, Deus manda o peixe. A Bíblia diz lá na parte do peixe que Deus conversa com o peixe. Deus dá uma ordem para o peixe. A Bíblia diz assim, ó, Deus conversa, ó, aqui, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. O que Deus falou eu não sei, mas eu só sei que o peixe obedeceu. Um animal obedece, e às vezes a gente não obedece. Um animal obedece, e a gente não obedece. Pessoal, se o destino é Nínive, não vai para Tarsis. Se o negócio é com as almas, não abraça a boboreira. As bênçãos são consequência da obediência. Se você obedece, logo a bênção chega. O camarada ficou 3 dias no estômago de um peixe, podendo estar os 3 dias já ganhando 120 mil. E os outros 3 dias, mais 120 mil. Jonas ia longe. Com um discurso ele ganha 120 mil. Hoje em dia tu fica 1 hora conversando com uma alma, ela sai e ainda fala mal de você. Que palavra é essa que esse homem deu? Que poder ele tinha na voz? Que poder ele tinha na voz? Pessoal, infelizmente, muitos têm negado a cruz. Abraçando a boboreira e largando a cruz. Abraçando, ó, dorme abraçadinho com a boboreira. Ah, vai ter encontro jovem? Não posso, porque tô cansado vindo do trabalho. Tu vai perder teu trabalho. Tu vai ver se tu não vai perder. Que isso, sobre eu estar me amaldiçoando? Tô não. Tô não. Tá escrito. O verme. Deus enviou um verme. Não queira que Deus envie um verme para a tua vida. Não precisa disso. Pare de dar desculpa. Pare de amar mais os objetos, as coisas do que a Deus. Pare de obedecer mais ao mundo do que a voz de Deus. A Bíblia diz no primeiro parágrafo do capítulo 1. A palavra do Senhor veio ao profeta Jonas. Foi o próprio Deus que falou com ele. E ele não quis obedecer. Hoje a palavra não é a palavra do amor, do carinho, do abraço. Hoje a palavra é do cajado. Larga a boboreira em nome de Jesus. É pro teu bem. É pro teu bem. Pro teu nome não sair do livro da vida. Para você poder encontrar o Cordeiro no último dia. E quando ele perguntar, mostre-me as suas mãos. Não vai ter uma abóbora. Vai ter almas. Vão ter mais de 120 mil almas. Pessoal, para finalizar. Algo que eu sempre ouvi e levo no meu coração. Você, de repente, vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. A sua vida
vai ser a única Bíblia que o mundo vai ler, que o teu vizinho vai ler, que o teu amigo do trabalho vai ler. O seu exemplo. Você é uma Bíblia humana. Se hoje tivesse uma Bíblia para ser reescrita, a tua história estaria na Bíblia. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. E o que está escrito na sua vida, na sua Bíblia? O que está escrito nessa sua vida? É só capa? É só fachada? Na igreja cara de santo e em casa tá com a boboreira? Dá desculpa para tudo? Pare de dar desculpa. No momento que você pensar e dar uma desculpa e ela não seja pertinente, você saiba que essa desculpa vai sair da tua vida. Porque se tiver que acontecer o projeto de Deus para a salvação de 120 mil, ele vai tirar quem tiver que tirar. Ele manda peixe, ele manda verme, ele manda o sol, ele manda o vento, ele manda o mar, mas o projeto vai acontecer, você querendo ou não. Poderia ter sido melhor? Poderia, se fosse obediente. Tudo começa obediência. Pessoal, eu desejo que vocês tenham uma noite excelente. Eu desejo que vocês tenham uma noite extraordinária, que vocês durmam pensando. Semana passada nós terminamos e eu pedi vocês para fazer um breve relato, né? Muitos não escreveram. Sabe por quê? Porque tá abraçado com a boboreira. Foi dormir, virou pro lado e dormiu. Tá com pijama, já tá aí com roupa de dormir, só tá esperando dizer amém para fechar e dormir. Aonde está o teu temor? A Bíblia diz, onde está teu coração, está teu tesouro. Tua salvação tá no travesseiro? Jesus vai voltar de madrugada, hein? No momento que o ladrão vem, ó, tu vai ficar abraçado com o travesseiro. E a gente vai tudo subir pro céu. Tá amarrado em nome de Jesus. Tá? É só para acordar. Hoje eu tô revoltado. Revoltado. Eu amanheci com essa palavra no coração. É uma palavra de revolta. Amar mais os bens, o conforto do que as almas, tá perdido. E ainda diz que é profeta? Tem alguma coisa errada. Quando eu terminar aqui, todos, sem exceção, coloque lá no grupo o que você entendeu dessa palavra, o que foi forte para você. Não escreva qualquer coisa, não. Saiba, você é a Bíblia. Que os outros jovens que não estão aqui, hoje nós temos 24 pessoas nessa live, é a única que eles vão ler. Porque você vê, de 127 pessoas, não tem coragem de entrar. E você vai no final dizer assim, ó, eu vou para Nínive. Nínive é o lugar da obediência.